A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nesta hora para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula, um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, essa revista de jovens e adultos da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, edição 82. Gálatas, a Carta da Liberdade. O autor da revista é o pastor Eliseu Gomes da Rocha. Ao nosso querido pastor, nossos sinceros agradecimentos. Estamos na lição número 11ª, lição 11. Essa lição tem como título Uma Vida Guiada pelo Espírito. O texto base dessa revista, desse estudo, é Gálatas 5, 16 a 26. O objetivo do estudo é que você irá descrever vividamente a batalha interna que cada crente enfrenta, eu e você enfrentamos, destacando a importância de vivermos em conformidade com o Espírito Santo. Então, para que nós possamos viver em conformidade com o Espírito Santo, precisamos vencer as batalhas diárias que só o Espírito Santo nos dá capacidade para enfrentar. Então, meu amigo, meu irmão, te convido nessa hora para juntos estarmos orando, assim para podermos estar dando início a mais um estudo da Palavra de Deus. Pai querido, Deus eterno, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aprendendo mais de Ti, ó Deus, através dos estudos que nós temos semanalmente aqui com os irmãos. Não só eu aprendo, mas com certeza eles também aprendem um pouquinho, ó Deus, da Palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pelos autores desta revista da Convenção. Agradecemos pela Convenção Batista Fluminense que fornece esse material, aos diretores, ó Deus, aos professores, aos escritores, ó Deus, dessa revista. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a revista Palavra e Vida, os diretores, todos eles, ó Deus. E nesse trimestre, Senhor, que estamos estudando a Carta da Liberdade, que é a Gálatas, ó Pai, que fomos livres do pecado para viver em liberdade, para Te servir, ó Deus, a cada dia. Então, Senhor, eu peço que nos perdoe os nossos pecados, nossos delitos, nossas ofensas que temos cometido a Ti, ó Deus, com nossas mazelas, com nossos erros, com nossas fragilidades. Abençoa, Senhor, aqueles que estão lá do outro lado do vídeo, ó Deus, que irão participar conosco, que tem sido fielmente, ó Deus, participante, tem se inscrito no nosso canal, tem se inscrito no canal, que, ó Deus, que nós falamos sobre a revista Palavra e Vida, mas não só a revista Palavra e Vida, mas os ensinos que está inserido na Palavra de Deus e na Bíblia Sagrada. Ó Deus, abençoe cada um deles, que eles possam ter entendimento, que eles possam crer poderosamente que eles servem a um Deus vivo, todo-poderoso, que é necessário, Senhor, chegarmos mais perto de Ti, e com certeza o Senhor chegará mais perto de cada um de nós. Abençoa, Senhor, este canal, abençoa as nossas vidas, a minha vida, a vida da minha esposa, ó Senhor, abençoa os lares, as famílias, ó Deus, ao momento de missões nacionais, ó Deus, que as igrejas batistas estão proclamando, ó Deus, que só Jesus Cristo transforma. E é nesse conjunto de acerto, ó Deus, que nós queremos divulgar a Tua Palavra, que ela cresça, multiplique, se expanda, ó Deus, e consiga, Senhor, o maior número de pessoas possível para o Teu reino. Essa é a minha vontade e creio que também essa será a Sua vontade também, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma vida guiada pelo Espírito é o título dessa lição, né? E antes de nós
abordarmos qualquer coisa na revista, eu te convido também para que nós abramos as nossas Bíblias, né? Que seja no celular, que seja Bíblia impressa, mas que leamos a palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler é o texto que o pastor aqui do estudo, o pastor Eliseu Gomes, nos indica, né? Gálatas é o texto base, na verdade, Gálatas 5, 16 a 26. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, livro do Gálatas. Irmão, não repara não o vento do ventilador aqui, porque está um pouquinho calor, né? Tem feito muito calor. Hoje tem feito um calor aqui na minha cidade. Aqui eu moro em Cabo Frio, né? E tem feito um calor, né? Mas o nosso Deus é um Deus que dá inteligência e deu inteligência ao homem e criou o ventilador, e por isso nós estamos aqui, né, irmãos? Então, irmãos, capítulo 5 de Gálatas, 16 a 26, né? Aqui ele vai falar basicamente daquele texto que nós já temos repetido várias vezes, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Perdão. Invejas, homicídios e bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Que instrução maravilhosa, né? Quando o apóstolo Paulo, ele nos dá esse ensinamento, trazendo a alusão que as pessoas são guiadas no Espírito, e recomenda que também andemos no Espírito. O livro de Gálatas, o apóstolo Paulo nos apresenta uma luz sobre a dinâmica espiritual que permeia a jornada humana. Irmãos, estamos aqui nesse planeta chamado Terra, planeta Terra, nessa esfera aqui interessante, que Deus é o que controla todas as coisas, e ela está bem no meio de um espaço, a Terra, e ela se mantém ali com a sua translação e rotação. Ela gira em torno dela mesma e roda em torno do Sol. É uma coisa fantástica a criação de Deus, né? E nós passamos boa parte nesse mundo físico, aqui nesse planeta. E nós temos uma jornada a cumprir. E a nossa jornada a cumprir
é o retorno ao nosso lar celestial. Somos convidados por Deus a retornar da onde nós caímos e da onde nós pecamos contra Deus. É uma jornada, é uma volta para a casa do Pai. Somos confrontados com a dualidade entre a carne e o espírito. Mas para você se manter na presença de Deus, para retornar a esse princípio, para você estar em paz com Deus, com o Espírito Santo, é necessário nós tomarmos uma posição para que andemos com o Espírito, vivamos com o Espírito. Paulo descreve de forma expressiva a batalha interna que cada crente enfrenta, destacando a importância de vivermos em conformidade com o Espírito Santo. Então nós temos que viver em conformidade com Deus, com o Espírito Santo, com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque há uma batalha dentro de nós. Quando o homem entra na carne, é o desejo do pecado, das suas paixões. E as paixões não são só paixões mundanas, mas as paixões com a falta de paciência, o destempero, que é o contrário de uma pessoa prudente, temperada. Então nós temos que sempre estar vigilante para que a carne não prevaleça sobre o Espírito. Destacando a importância de vivermos em conformidade com o Espírito Santo. Nesse trecho, somos lembrados que os desejos da carne estão constantemente em conflito com as virtudes do Espírito, né? Então, há uma luta interna dentro de cada um de nós. O Espírito que habita em nós quer que permaneçamos firmes na presença de Deus. Mas a carne é o desejo, é o pecado e a corrupção. No entanto, somos encorajados a viver uma vida frutífera, em que o fruto do Espírito se manifesta em amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Os irmãos, reparem que o autor, na carta de Gálatas, ele faz a comparação com os frutos, né? Os frutos do Espírito, com o fruto do Espírito. Essa passagem serve como um lembrete crucial de que, se escolhermos viver pelo Espírito, somos capacitados a superar as obras da carne e abraçar a verdadeira liberdade encontrada em Cristo Jesus. Quando somos libertos verdadeiramente, nós vencemos todas as mazelas do fruto do pecado, né? Da carne, né? Dos desejos carnais. Mas por quê? Porque somos revestidos do fruto do Espírito, que se manifesta em várias atitudes, como amor, alegria, paz, paciência e domínio próprio ou autocontrole, né? Quando nós vencemos, somos mais do que vencedores, né? Quando temos essas coisas maravilhosas. Então, irmão, o primeiro tópico aqui, o primeiro ponto dessa lição é a batalha interior. O interior é algo que está dentro de nós. Uma casa por fora é o exterior, uma casa por dentro é interior. Então, nossa casa espiritual interior dentro de nós deve ter esses frutos do Espírito, né? Que são o que nos faz diferente de termos o desejo da carne. Dentro do âmago de cada seguidor de Cristo, opera duas forças distintas, em choque, né? O Espírito e a carne. No versículo 16, perdão que bati aqui, quero deixar aqui, né? Vamos ler aqui o versículo 16. Só um instantinho.
Era para ter deixado aqui. 16, que diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se nós andarmos em espírito, não vamos cumprir o desejo da carne. Não vamos ter desejos carnais. Não vamos ser fracos na queda. A todo instante da nossa jornada, optamos por seguir uma delas, enquanto negamos satisfação a outra. De maneira perspicaz, Paulo encoraja os Gálatas a conduzir suas vidas sob a orientação do Espírito. Então, Paulo sempre trazendo o conhecimento para que andemos na vontade do Espírito, na orientação. A palavra carne, traduzida do termo grego sarx, interpretado em algumas versões bíblicas como natureza humana, no contexto do Novo Testamento, quando contraposta ao espírito, carne não se refere à nossa dimensão física em oposição à espiritual, mas sim o aspecto integral de nosso ser que anseia pelo pecado, em contraposição à parte que anseia por Deus. Então a carne, ele anseia em pecar, em desobedecer, e o espírito traz à memória que devemos obedecer a Deus. Como que você faz isso? Não pecando, não se contaminando. Charles, que é o termo aqui usado para, não sei se a pronúncia é essa mesmo, Charles, do grego, representa o nosso coração inclinado ao pecado. Mas precisamente, Charles aqui quer dizer carne, tá, irmão? Em grego. Indicado ao pecado, ou mais precisamente a porção ou a faceta que ainda não experimentou a renovação do Espírito. Então, quando a pessoa tem essa inclinação para a carne, é que ainda o Espírito não renovou, ele não trouxe renovação no Espírito, né, para a sua vida. Contrapondo a carne está o Espírito, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e esse se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, um sempre quer ultrapassar os limites para que não cumpra o seu propósito, né? A carne, o propósito dela é que o homem peque, e o Espírito para que o homem obedeça a Deus. À primeira vista, poderia parecer que essa batalha se desenrola entre algo interno, nossa carne, nosso charge, algo externo, o Espírito Santo. Entretanto, considerando a fala de Paulo sobre ambos os lados, como geradores de qualidade, de caráter dentro de nós, a sua menção a dois tipos de desejos, torna-se evidente que esse conflito se desenrola em nosso interior. Uma abordagem mais precisa seria conceber o Espírito como o coração cristão renovado, transformado pelo Espírito Santo. Então, quando a pessoa tem a renovação, é transformado pelo Espírito Santo, ele não tem esses desejos carnais, essas fraquezas, né? Como o coração cristão renovado, transformado pelo Espírito Santo. Nossa natureza pecaminosa governava sem oposição antes de nos tornarmos cristãos. Então não é comum que uma pessoa que se diz crente ou cristão tenha esses desejos carnais e faça a vontade da carne. Mas agora, com a intervenção do Espírito, ela encontra resistência. Então tem que ter essa resistência. O Espírito Santo entrou em nossa vida quando vivemos um novo nascimento. Então, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, quando nós experimentamos um novo nascimento, a nova maneira de ver as nossas vidas, o nosso propósito diante de Deus. Uma mudança compressa em nosso interior, na visão do mundo à nossa volta.
A luta que Paulo define da carne contra o Espírito, na verdade, é Deus nos direcionando para sermos imagens do seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando nós temos essa atitude de mudar, né, de caráter imperfeito para o caráter de Cristo, nós estamos sendo encorajados, né, pelo Espírito a sendo direcionado para sermos a imagem do Filho de Deus, Cristo. Já a carne nos impulsiona a viver os prazeres, desejos da nossa natureza. Qual é a nossa natureza? Pecar. A natureza do homem comum é pecar. Está vulnerável ao pecado. Mas quando ele é revestido do poder de Deus, há uma resistência para que ele não peque. Para nos mantermos firmes diante das tentações, precisamos focar na palavra, na própria palavra de Deus, né? Manter uma vida de oração, palavra e oração. Meditação na Bíblia, palavra e oração. E buscar sempre em nossas ações a vontade de Deus. Então, no cumprimento, na ação que você tem em fazer, que prevaleça a obediência ao amor de Deus. Esse é o primeiro tópico, a batalha interior, né? O fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Paulo sempre escolhia uma linguagem com muito cuidado, em busca de explicar da melhor maneira aquilo que se revelava espiritual. A palavra fruto, ou melhor, fruto do Espírito, nos transporta para o mundo agrícola, no sentido de um cultivo paciente e contínuo. Então, o apóstolo Paulo usa algo que no cotidiano daquele povo, daquela época, que era a agricultura, a cultura, a monocultura, né, do agricultor, o ensinamento, e transporta para o mundo agrícola no sentido do cultivo, a paciência e contínuo. O agricultor precisa preparar a terra, jogar a semente e guardar o tempo certo para a colheita. Então, irmão, você vê que o Espírito Santo de Deus orientou Paulo a escrever essa carta, botando palavras realmente, palavras que trazem o sentido, né? Que realmente um agricultor, ele tem que ter paciência, porque ele não sabe quando e como vai ser a sua colheita. Pode ter tempo bom e pode ter tempo ruim, né? Pode estar com um preço bom e um preço lá embaixo. Isso vai depender muito da época. E tem que ter paciência. E assim mesmo é o agricultor que planta semente da justiça, né? Do amor de Deus. O agricultor precisa preparar a terra, jogar a semente e aguardar o tempo certo para a colheita. Da mesma forma, precisamos preparar as nossas vidas, nos aproximando de Deus e entendendo a sua vontade e nos transformando no homem que somos criados para ser, antes de ser destruído pela desobediência do jardim do Éden. Então, nós éramos pessoas para ser obedientes e amar e andar em harmonia com o nosso Criador. Mas o pecado nos desfez dessa tranquilidade, porque entrou o pecado da desobediência e fomos separados da glória de Deus, mas reconciliados com a glória do seu Filho Jesus, pela qual nós clamamos a Deus pelo Abba Pai. Não podemos acompanhar de forma exata o crescimento de um tomate ou abóbora. Ele acontece de forma constante, conforme o tempo. Assim também acontece com o fruto do Espírito. Quando atingido por alguns problemas, percebemos aquela mudança aconteceu no nosso interior, ao ponto de falarmos
Se fosse alguns anos atrás, não seria dessa forma que agiria. Isso é uma mudança, irmão, quando a pessoa tem esse entendimento, né? Que sabe que tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ter bondade, tem que ter os frutos do Espírito, na verdade, né? Uma outra observação que podemos nos fazer é que tem a semente do Espírito Santo, o fruto irá crescer e isso é inevitável. Se temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, o fruto surgirá com o tempo. Somos salvos mediante a fé e não pelo fruto, mas somos cristãos chamados a viver a fé e colher o fruto do Espírito, nos tornarmos uma nova pessoa. A vida que cada cristão se faz necessária a busca para que o fruto do Espírito cresça. Em nossos corações precisamos de humildade, sinceridade e verdade para que o fruto do Espírito transforme completamente nossas vidas, nossa forma de ser. Um coração aberto às mudanças. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Então, irmãos, aquele que pecava não peque mais, aquele que roubava não roube mais. Isso é uma mudança, uma metamorfose, uma transformação de caráter. E só Jesus Cristo pode transformar um pecador em uma pessoa santa. Atua como uma terra adubada e pronta para receber a semente e gerar frutos saudáveis. Então, essa terra é aquilo que você planta de melhor para Deus, e os frutos serão colhidos mais tarde. Então nós falamos do fruto do Espírito. Terceiro e último ponto da nossa lição, uma lição pequena, mas objetiva. Viver em liberdade é mais do que um simples estado de autonomia física. É uma condição de coração, de alma, uma libertação das correntes que nos prende ao egoísmo, ao pecado, às paixões desenfreadas. Então, quando fala liberdade, não fala de prisões físicas, mas fala de prisões espirituais, que levam a pessoa à condenação eterna e destruição eterna e o afastamento de Deus eternamente. Em Gálatas 5:16-26, Paulo destaca essa liberdade como um resultado direto da graça de Deus e do poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. A liberdade em Cristo não significa a ausência de regra ou responsabilidade, mas sim a capacidade de viver em conformidade com a vontade de Deus, né? Então, devemos estar sempre sendo direcionados por Deus, com a sua vontade, guiados pelo Espírito. Essa verdade que a jornada de constância, renúncia à carne, de entrega ao Espírito, é uma escolha diária de crucificar os desejos egoístas em prol da vontade divina. Então devemos fazer isso, né, irmão? Rejeitar as obras das trevas e nos permanecer firmes, constantes na obra do Espírito. Ao abraçarmos a graça de Deus, somos capacitados a superar as obras da carne. Através da graça, somos libertos da escravidão do pecado e a habilidade a viver em santidade e retidão. Superar as obras da carne não é uma tarefa fácil, requer autoexame, humildade e dependência contínua de Deus. Significa renunciar ao orgulho e à luxúria, à inveja e tantas outras inclinações que nos afastam da presença de Deus. No entanto, é uma batalha que vale a pena ser travada, pois nos conduz a uma vida de plenitude e realização espiritual, né, irmão? A liberdade em Cristo nos capacita a viver de acordo com o propósito
para a qual fomos criados, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então essa é a finalidade maior de nós estarmos nesse mundo, de amar a Deus sobre todas as coisas e também amar aquele que Deus ama também, que é o próximo, que são as pessoas, o que Cristo fez. Essa liberdade nos liberta da escravidão do pecado, nos permite experimentar uma vida de plenitude de vida em comunhão com o nosso Criador. Portanto, viver em liberdade é abraçar a graça de Deus. É a melhor escolha diariamente crucificar a carne e viver pelo Espírito. É uma jornada de transformação, crescimento espiritual, em que somos capacitados a refletir o fruto do Espírito em tudo que fazemos, né? Então devemos estar sempre refletindo as nossas ações, nossas atitudes, se estamos sendo leal a Deus no propósito de cumprir o fruto do Espírito. Que possamos, pela graça de Deus, viver em verdadeira liberdade, glorificando o seu nome em cada passo do caminho. Concluindo, né, esse estudo, Paulo delineia uma visão clara da vida cristã guiada pelo Espírito. E essa passagem não apenas expõe a batalha entre a carne e o Espírito, mas também oferece um roteiro para uma vida frutífera e transformada. A conclusão extraída desses versículos ressoa como um convite à escolha consciente e contínua de viver em espírito. Ao refletirmos sobre esse texto, somos confrontados com a realidade de uma luta interior constante, a carne e seus desejos de inclinação egoísta contínua a se opor ao caminho do Espírito, que nos conduz à plenitude e à vida abundante em Cristo. No entanto, Paulo nos lembra de que não estão deixados à deriva nenhuma batalha espiritual. Pelo contrário, somos fortalecidos, capacitados pelo Espírito Santo, cuja presença em nós produz o fruto da verdadeira vida cristã. Então, não estamos perdidos, né? Não estamos sozinhos nessa jornada. O que emerge desse versículo é claro: devemos escolher diariamente viver em sintonia com o Espírito Santo. Essa escolha implica uma renúncia aos desejos carnais da carne e um compromisso com o fruto do Espírito. É um convite para uma vida de amor, alegria, paz, paciência, bondade e fidelidade, mansidão, autocontrole, em virtude. Perdi um pouquinho aqui. Fruto do Espírito. É um convite para uma vida de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, controle, virtude, que reflete a natureza divina e testemunha a transformação interior operada pelo Espírito Santo. Assim é uma vida guiada pelo Espírito, não apenas nos liberta das amarras da carne, mas nos conduz a uma existência plena, significativa em comunhão com Deus. Então, quando buscamos o controle, né, das nossas vidas, guiado pelo Espírito Santo, temos um controle total com o nosso Deus. Irmãos, chegamos ao mais final de um estudo e espero que esse estudo venha edificar a vida do irmão. O estudo é simples, mas objetivo. E agora, para finalizar, antes de nós orarmos, 3 perguntinhas aqui para refletir, né? Façamos o exame pessoal. Você consegue ver o fruto do Espírito Santo em sua vida? Como? Segundo, quais as áreas da sua vida precisam ser mais trabalhadas? Qual a nossa área da nossa vida, da minha e da sua? Terceiro, qual a maior dificuldade nós encontramos na conversão? Quais foram as maiores lutas desde que nós convertemos? Então, irmãos, são respostas para nós respondermos a cada um
no seu coração, né, no seu pensamento, no seu desejo, que possamos ser guiados, né, sempre pelo Espírito Santo, direcionado, cumprindo os frutos do Espírito, né, não os desejos da carne, mas os frutos do Espírito. Meu amigo, meu irmão, vamos estar orando agora, orando pela minha e sua vida, para que Deus possa nos abençoar, nos encorajar sempre a caminhar na sua presença, na presença do Espírito Santo. Pai querido, Deus eterno, mais uma vez, peço perdão pelos nossos erros, pela nossa falha, que o Senhor possa estar nos abençoando e esse estudo que seja de alimento espiritual para cada um de nós. Eu quero agradecer poderosamente, Senhor, a Ti, pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Abençoe os inscritos, abençoe os irmãos, ó Pai, que ele seja abençoado por Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por mais um estudo da revista Palavra e Vida, em nome de Jesus. Então, meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, hoje foi um estudo pequeno, né, mas objetivo, que fala sobre sermos guiados pelo o fruto, né, do Espírito, ser guiado por Deus, né, pelo Espírito Santo, e nós não cumpriremos o desejo da carne, mas sim cumpriremos a obediência do fruto do Espírito. Se você tem gostado desse canal, tem gostado do nosso estudo, deixe seu like, compartilha e venha conosco, né? Faça o seu comentário, né? Comente se você tem gostado, se não tem. Sempre estaremos aqui para ouvir os amados irmãos. Eu agradeço a todos que têm orado por mim, né? Tem deixado seu... Observo as pessoas que comentam, sempre agradecendo também. Tá bom, irmão? Então, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração. Vinte e quatro